Bem-vindo ao podcast Inteligência Cibernética, onde a IA transforma dados, ameaças do mundo cibernético e estratégias em conhecimento acessível para você, profissional de segurança e analista do mundo moderno. Prepare-se para mergulhar em histórias reais, técnicas de defesa e operações invisíveis, porque ser proativo é pensar com inteligência. Hoje, a gente vai fazer uma análise bem aprofundada do cenário cibernético agora no segundo trimestre de 2025. Olha, reunimos informações de um monte de fontes importantes, viu? Relatórios da Checkpoint, Mandiant, Kaspersky, PGI Security, HeliaQuest, Rapid7, Red Canary, Palo Alto Networks e Unit 42. E também análises da Ixaca, Splunk, notícias da CISA, enfim, muita coisa. Nossa missão aqui é tentar destilar o que é mais crucial sobre as tendências de ataque, sabe? As táticas que os adversários estão usando, as vulnerabilidades que mais exploram e, claro, quais estratégias de defesa estão funcionando melhor agora. E vamos dar uma olhada especial para como está isso no Brasil. Bem interessante, né? Algumas tendências que a gente já via, elas se consolidaram, mas também surgiram ameaças novas. Mudanças importantes no jeito dos atacantes agirem. Vamos tentar discutir não só o que aconteceu, mas por que isso importa, né? E como as organizações podem, talvez, se preparar melhor para o que vem aí. Ótimo. Então, para a gente começar, qual que é o panorama geral? As fontes estão indicando que a intensidade dos ataques continua subindo, certo? Sim, os números são bem claros. A Checkpoint Research, por exemplo, ela aponta uma média global de quase 2.194, para ser exato, ataques por semana por organização. Quase 2.000 por semana? Nossa, E isso é um aumento de 21% em relação ao ano passado e, olha só, 58% em relação a 2 anos atrás. É muita coisa. A intensidade está alta no mundo todo, né? Com a África liderando, passando dos 3.300 ataques semanais por lá. A IA generativa e, outras formas de automação, elas estão sendo cada vez mais usadas pelos atacantes. Isso faz com que os ataques fiquem mais rápidos, né? Mais escaláveis e, o que preocupa, mais sofisticados também. A Unit 42 da Palo Alto Networks trouxe uns dados, assim, alarmantes. O tempo médio que os criminosos levam para roubar dados depois da invasão inicial, ele caiu de 9 dias em 2021 para só 2 dias em 2024. Só 2 dias? Pois é. E em 20% dos casos, isso aconteceu em menos de 1 hora. Testes mostraram até que um ataque de ransomware, desses turbinados com IA, pode ser executado do começo ao fim em uns 25 minutos. A velocidade é um desafio enorme para as defesas, sabe? Isso é, incrivelmente rápido, 25 minutos. E do lado da defesa, como que o mercado está reagindo a isso? A gente viu um aumento nos investimentos? Sim. Houve um investimento forte em cibersegurança agora no primeiro semestre de 2025. Foi o maior nível em 3 anos, na verdade. E muitas dessas rodadas de financiamento, elas foram direto para startups que combinam IA e segurança, sabe? Isso mostra uma aposta clara, né? Que a IA também é fundamental para a defesa, para conseguir detectar e responder a essas ameaças que são mais rápidas, mais complexas. Interessante essa dualidade da IA, né? Mas apesar desse dinheiro todo entrando, a atividade de fusões e aquisições, M&A, e as aberturas de capital, os IPOs, foram mais calmas no Q2. O que isso pode indicar para a gente? Olha, pode ser um sinal, né? De que o mercado, embora esteja otimista com o potencial da IA na segurança, ainda está buscando uma certa validação, talvez. Os investidores colocam dinheiro nas novas ideias, mas talvez esperem um pouco para ver quais tecnologias realmente entregam valor em escala antes de fazer grandes movimentos de consolidação ou IPOs. O setor parece que está numa fase de inovação bem intensa, mas a maturação, a prova de valor, isso ainda está acontecendo. Faz sentido. Agora, vamos para os métodos. Como que esses ataques estão começando? Quais são os vetores, mais comuns que as fontes destacaram? Olha, a exploração de vulnerabilidades conhecidas, mas que não foram corrigidas. Isso ainda lidera. A Mandiant aponta que foi responsável por 1/3, 33% das intrusões em 2024.
Mas logo atrás vem o roubo de credenciais com 16% e o phishing por e-mail tradicional com 14%. Eles continuam sendo muito, muito relevantes. Ou seja, o básico ainda funciona muito bem para os atacantes, né? Mas você mencionou o roubo de credenciais ganhando força. Como que isso está acontecendo? A gente observa uma mudança tática importante aí. O roubo de credenciais via infostealers, sabe, aqueles malwares feitos especificamente para coletar login, senha, outras informações sensíveis direto da máquina infectada? Sei, sei. Então, isso está se tornando mais prevalente, superando até o phishing em alguns cenários. A gente viu um aumento bem expressivo na atividade de infostealers já conhecidos, como o Vidar, o Luma C2, esse último entrou até no top 10 de ameaças da Red Canary, e outros também, como o Radamantes e o Atomic Stealer. Esse com umas táticas novas, tipo sequestrar a de transferência em Macs, também estão em alta. Então os criminosos estão indo direto na fonte das credenciais. E o phishing? Mesmo perdendo um pouco de terreno, imagino que não sumiu. Ele também evoluiu. Com certeza. O phishing continua se adaptando, sim. Os criminosos usam técnicas novas para enganar filtros e usuários. Por exemplo, esconder código malicioso dentro de arquivos de imagem que parecem inofensivos, tipo SVG, ou usar iscas de CAPTCHA falsas numa técnica chamada Paste and Run, que faz o usuário colar e executar código malicioso sem perceber. Essas táticas ajudaram a espalhar malwares como o NetSupport Manager e o Hijack Loader. E claro, a IA generativa, né? Tipo ChatGPT. Está sendo usada para criar e-mails de phishing muito mais personalizados, mais convincentes. Fica bem mais difícil para o olho humano detectar. Além dessas táticas, as fontes falam sobre ataques malware-free. O que isso significa na prática? Significa que os adversários estão buscando jeitos de comprometer sistemas, de atingir os objetivos deles, sem precisar instalar um malware tradicional, sabe? Aquele que poderia ser pego por um antivírus. Eles estão preferindo métodos como vishing, que é o phishing por voz, engenharia social focada em equipes de suporte de helpdesk, tática muito usada pelo grupo Scattered Spider, abuso de relações de confiança entre parceiros de negócio e a compra de acesso inicial de access brokers. Access brokers. Isso. Criminosos que se especializam em invadir redes e depois vendem esse acesso. Tem até um exemplo famoso, o Mummy Access Broker. E por que essa abordagem malware-free é um desafio maior para as defesas? Porque ela contorna muitas defesas que são baseadas em assinatura de malware, né? Exige ferramentas mais sofisticadas, tipo EDR, Endpoint Detection and Response, e XDR, Extended Detection and Response. Essas ferramentas analisam o comportamento nos endpoints, na rede, para detectar atividades estranhas, mesmo que não tenha nenhum arquivo malicioso conhecido ali. E também reforça a necessidade de equipes com habilidade de threat hunting, sabe? A caça proativa por ameaças, para identificar esses ataques mais furtivos em tempo real. Entendi. Isso nos leva para as ameaças específicas. Ransomware sempre gera, muita preocupação. Como ficou o cenário no Q2 de 2025? Teve uma queda geral, mas parece que a história é mais complexa, né? Exatamente. Relatórios da ReliaQuest e da PDI Security mostraram, sim, uma diminuição no número total de vítimas que são nomeadas publicamente naqueles leak sites. Ah, onde eles expõem os dados roubados. Isso. Quedas de 31% e 11%, respectivamente, em relação ao primeiro trimestre. Mas isso não quer dizer que o ransomware diminuiu, não. Na verdade, o que aconteceu foi que o cenário se fragmentou. Fragmentou? Como assim? Grupos antigos saíram de cena. Sim. Grupos que dominavam, como o Ransom Hub, que chegou a ser líder, e o famoso Lockbit, que foi bem abalado por ações da polícia, né? A atividade deles caiu para tipo 11% do que era. Esses grupos praticamente desapareceram ou perderam muita força no Q2. O Black Basta também ficou inativo nos leak sites. Isso criou um vácuo de poder, digamos. E quem que ocupou esse espaço? Surgiram novos protagonistas aí? Sim, bem rápido. Grupos como o Killing assumiram a liderança segundo a ReliaQuest e a Rapid7. Tiveram um aumento expressivo, 80% mais vítimas em relação ao Q1. O Akira também teve um crescimento explosivo, tipo 348% mais vítimas comparado com o mesmo período do ano anterior, segundo a ReliaQuest. O SafePay também cresceu, mais de 40% em relação ao Q1.
E nomes novos como Nightspire e Dragon Force surgiram ali entre os mais ativos. E o que impulsionou o sucesso desses grupos novos, como o Killing e o Akira? Alguma tática específica que eles usaram? Chave parece ter sido a exploração rápida e em massa de vulnerabilidades, muitas vezes de forma automatizada, sabe? O Killing, por exemplo, focou em explorar falhas críticas em produtos da Fortinet, como aquela CVEs 2024-5559 e 21762. Já o Akira mirou em vulnerabilidades de dispositivos SonicWall e Cisco ASA. Essa agilidade, sabe, de transformar uma vulnerabilidade que acabou de ser divulgada numa campanha de ataque em larga escala, isso é um diferencial competitivo enorme no submundo do ransomware. Falando em grupos que chamam a atenção, o Dragon Force parece ter uma abordagem meio diferente. O que você sabe sobre ele? O Dragon Force adotou uma postura mais agressiva, quase como um cartel, né? Eles chegaram a desfigurar sites de grupos rivais como o Ransom Hub e tem suspeitas de que eles podem ter absorvido afiliados desses grupos que enfraqueceram. Foram ligados a ataques de alto impacto, incluindo um contra um grande varejista britânico. E o curioso é que eles usam táticas meio midiáticas, tipo gerar cartões de visita com IA para anunciar as violações e mandar para jornalistas. E há especulações também sobre possíveis conexões com o grupo Scattered Spider. Interessante essa dinâmica competitiva entre os grupos. E, além dessa fragmentação, que outras tendências a gente viu no ransomware? Uma tendência importante é a adaptação para atacar sistemas operacionais diferentes. Muitos grupos agora têm versões dos malwares deles para Windows e para Linux. Akira, Clop, Ransom Hub, por exemplo. Eles estão mirando ambientes Linux que muitas vezes são vistos como menos protegidos, né, em termos de segurança de endpoint. A fragmentação geral significa que a ameaça continua, só que agora está mais distribuída, mais imprevisível. E um dado interessante da PIDI. O setor financeiro foi o único que viu um aumento real na atividade de ransomware, no Q2. Quase 15% de crescimento. Além do ransomware, voltamos aos infostealers. A proliferação continua sendo um problema sério, então. Sim. A facilidade de obter e usar esses malwares contribui muito para o roubo de credenciais. Além daqueles que a gente já mencionou, vimos campanhas distribuindo o Net Supports Hat, que é uma ferramenta legítima de acesso remoto, mas muito abusado por criminosos, através de sites WordPress comprometidos. No Brasil, a Casper que destacou o Trojan Efímer. Essa abundância de credenciais roubadas no mercado clandestino acaba alimentando outros tipos de ataque, né? Inclusive o próprio ransomware. E quem está por trás disso tudo? A motivação financeira ainda é a principal? E essa linha entre crime e espionagem estatal, como fica? A motivação financeira ainda domina sim. Responde por mais da metade, 55%, dos atores que a CrowdStrike observou em 2024. No entanto, essa linha entre o cibercrime comum e os atores patrocinados por Estados-nação, ela está cada vez mais borrada, sabe? A gente vê grupos ligados a governos usando táticas financeiras, talvez para se autofinanciar ou para confundir na hora de atribuir o ataque. E grupos criminosos usando ferramentas e técnicas bem sofisticadas, que antes eram mais restritas a operações estatais. Algum país ou grupo estatal em destaque nas fontes que você viu? Olha, houve um aumento bem notável, 150%, na atividade ligada à China, incluindo a exploração de vulnerabilidades em tecnologias como Ivanti e Tremble, antes mesmo delas serem divulgadas publicamente. E um foco maior em invadir ambientes de nuvem. Atores ligados à Coreia do Norte também continuam muito ativos, visando a nuvem, se infiltrando em empresas ocidentais de forma bem engenhosa, como aquele grupo UNC 5277, que se passa por profissional de TI remoto, usam até IA generativa para criar perfis falsos convincentes, como faz o grupo Famous Scholema. E os APTs, as ameaças persistentes avançadas já conhecidas, tipo Lazarus, com uma nova versão do malware Mata deles, a V5, e o Skirtcruft, eles continuam evoluindo os métodos também. Mudando o foco agora para os alvos.
Quais setores foram os mais visados globalmente nesse último trimestre? Os dados da Checkpoint Research colocam educação e pesquisa no topo, com uma média altíssima, quase 4.400 ataques semanais por organização, um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Nossa, educação de novo. Pois é. Em seguida, vem governo e militar, com mais de 2.600 ataques por semana, um aumento de 26%. E telecomunicações também acima de 2.600 por semana, mas com um salto bem preocupante de 38%. Por que educação é um alvo tão frequente assim? E o que explica esse salto em telecomunicações? O setor de educação, ele combina dados valiosos, né? Pesquisas, informações pessoais de estudantes, funcionários, com desafios estruturais, orçamentos de segurança muitas vezes apertados, uma base de usuários enorme e diversa. Isso aumenta muito a superfície de ataque. Já o aumento em telecomunicações é alarmante porque afeta infraestrutura crítica. Interrupções desses serviços podem ter consequências bem graves, bem generalizadas. Isso bate com dados da IBM X-Force, que indicaram que 70% dos ataques observados miraram em infraestrutura crítica. E no Brasil, o padrão é o mesmo desses setores globais? No Brasil, o cenário tem suas particularidades. Embora todos os setores sejam alvos, o setor financeiro continua sendo historicamente o principal alvo. Respondeu por mais de 20% dos incidentes que a ISH Tecnologia registrou no comecinho de 2025. Vamos então aprofundar um pouco mais no Brasil. O país continua sendo um palco importante para ciberataques, correto? Sim, infelizmente. O Brasil figura consistentemente entre os países mais atacados do mundo. Os dados da FortiGuard Labs para o primeiro semestre de 2025 são bem preocupantes. Quase 42 milhões de tentativas de distribuir malware e 52 milhões de ações de botnets detectadas. E, além disso, foram mais de 28 mil incidentes de ransomware registrados só nesse período. E quais são os desafios específicos do cenário brasileiro que as fontes apontam? O que dificulta mais por aqui? Olha, um desafio persistente é a eficácia de vetores de ataque que são relativamente básicos, sabe? Phishing e a exploração de vulnerabilidades antigas que já deveriam ter sido corrigidas há tempos, ainda funcionam muito bem por aqui. Isso sugere lacunas, tanto na conscientização dos usuários, quanto na chamada higiene cibernética básica das organizações. Manter sistema atualizado, aplicar patch, essas coisas. A Trend Micro destacou justamente isso. Vulnerabilidades antigas ainda causam muitos problemas do Brasil em 2025. Essa falta de higiene básica acaba saindo caro, imagino. Muito caro. O custo médio de uma violação de dados no Brasil subiu para $1.360.000 em 2024. Aumento de mais de 11% segundo a ISACA. E o paradoxo é que, apesar de ter um investimento projetado em cibersegurança que deve passar dos R$100 bilhões até 2028, a área ainda é só a quarta prioridade nos gastos com tecnologia das empresas brasileiras. Fica atrás de nuvem, IA e Big Data. Isso indica uma postura mais reativa do que proativa, então? Exatamente. Uma pesquisa da ISACA mostrou que quase 80% das empresas brasileiras reconhecem os riscos sim, mas poucas traduzem essa consciência em ações proativas, em planos de segurança mais robustos. Aí você soma isso à sobrecarga das equipes de TI, que 66% relatam, e a conhecida escassez de profissionais de cibersegurança, que é um problema global, mas que leva a níveis altos de estresse, de burnout, como a ISACA apontou. Alguém descreveu o Brasil como um early adopter but late finisher em tecnologia. Adota rápido, mas demora para implementar a segurança de forma completa, contínua. Essa questão da demora em corrigir vulnerabilidades é crucial mesmo. A gente viu uma série de falhas críticas sendo exploradas bem recentemente. Sim. O Q2 e as últimas semanas foram repletos disso. Vimos exploração ativa de vulnerabilidades em softwares de gerenciamento como o N-able, N-Central, em plataformas de segurança como FortiCIEM e Trend Micro Apex One, em utilitários comuns como o WinRAR
e em sistemas críticos da Microsoft como Kerberos e Exchange. Plataformas como OAuth 2 Proxy e SharePoint também foram alvo. Muitas CVEs no SharePoint e, claro, aquelas falhas que já falamos em Fortinet, Cisco e SonicWall exploradas pelo ransomware. O que essa avalanche toda de explorações nos diz sobre a estratégia dos atacantes e os desafios da defesa? Diz principalmente que a janela de oportunidade para os defensores, aquele tempo entre a divulgação de uma falha e a exploração dela em massa, está diminuindo drasticamente. A exploração rápida de CVEs, especialmente em dispositivos de borda, tipo VPNs, firewalls e sistemas que não são gerenciados de perto ou são legados, essa é a tática principal dos grupos de ransomware mais bem-sucedidos hoje. O fato de que mais de 150 mil dispositivos Fortinet ainda estavam vulneráveis a uma falha crítica um mês depois do patch sair. A CVE 2024-21726, que a Hillia Quest mencionou, isso ilustra o tamanho do desafio que é a gestão de patches. A CISA continua adicionando essas vulnerabilidades exploradas no catálogo Cave deles, exigindo correção rápida das agências federais americanas e recomendando o mesmo para todo mundo. Isso nos traz de volta para a inteligência artificial. Já falamos de como ela acelera os ataques, mas ela também é parte da solução, certo? Definitivamente. A IA é uma faca de dois gumes mesmo. Do lado do ataque, a gente viu que ela acelera tudo, cria phishing e deepfakes mais convincentes, que são usados em engenharia social, como pelo grupo Muddle Liberty Scattered Spider, e em fraudes financeiras pesadas, como aquele caso dos 25 milhões de dólares. E até melhora as negociações de resgate. Mas como que ela ajuda na defesa, então? A IA é crucial para a defesa moderna. Ela permite analisar volumes gigantescos de dados de segurança em tempo real, sabe? Para detectar anomalias, comportamentos suspeitos que um humano jamais conseguiria pegar. Ela automatiza respostas a incidentes usando plataformas SOAR, orquestração, automação e resposta de segurança, e turbina a capacidade de threat hunting. O investimento alto em startups de IA para segurança reflete essa aposta. Porém, é vital proteger a própria IA, os dados de treino, os modelos, a infraestrutura. Tem que estar ciente de riscos como prompt injection, que é manipular a IA para ela fazer coisas indesejadas, ou comprometimento de servidores MCP, Model Context Protocol, que conectam IAs a ferramentas externas. A Unit 42 até criou um framework de ataque para IA agêntica, mostrando que esse é um campo de batalha novo. Diante desse cenário todo, ataques mais rápidos, IA dos dois lados, vulnerabilidades exploradas em tempo recorde, os desafios específicos no Brasil, o que as empresas deveriam priorizar nas estratégias de defesa delas agora? O que é mais essencial? Olha, as fontes convergem em alguns pontos estratégicos que são essenciais mesmo. Primeiro, uma mudança cultural. Sair da reatividade e adotar uma postura proativa, focada em prevenção, em antecipação. Segundo, buscar visibilidade total do ambiente digital. Endpoints, redes, nuvem, identidades, sem enxergar não dá para defender. Terceiro, avançar na adoção de arquiteturas Zero Trust. Aquele princípio do nunca confie, sempre verifique, validando continuamente cada acesso. Quarto, investir em ferramentas avançadas de detecção e resposta, EDR, XDR, que usem IA, análise comportamental, indo além do antivírus tradicional. E quinto, um ponto fundamental, tratar a cibersegurança como um pilar do negócio, sabe? Não só como um custo. Alinhar a segurança aos objetivos da empresa. E, em termos mais táticos, assim, do dia a dia da operação de segurança, o que não pode faltar? Os fundamentos continuam sendo a base de tudo. Gestão rigorosa de vulnerabilidades e patches, com prioridade para dispositivos de borda e sistemas críticos ou legados. Implementação de autenticação multifator, MFA, forte, especialmente tipos resistentes a phishing, como o FIDO2, para todas as contas, principalmente as privilegiadas. Gerenciamento robusto de credenciais, incluindo políticas para expiração de sessão, de cookies, rotação de senhas,
segurança e monitoramento eficazes na nuvem, garantindo que os logs críticos sejam coletados, analisados centralizadamente, backups seguros, frequentes, testados e isolados da rede principal. Isso é a última linha de defesa contra o ransomware. E a prática constante de threat hunting para encontrar aquilo que as ferramentas automatizadas podem ter deixado passar. E o fator humano continua sendo um ponto crucial nessa história toda. E essencial. O erro humano ainda é uma das principais portas de entrada para ataques. Portanto, treinamento contínuo de conscientização, com simulações realistas de phishing, de engenharia social, isso é vital. Mas não é só o usuário final, não. A gente precisa enfrentar a crise de talentos em cibersegurança, apoiar as equipes internas para evitar o burnout, investir em capacitação e buscar soluções como serviços gerenciados de detecção e resposta, o MDR, ou até parcerias criativas como aqueles SOCs estudantis que a Splunk mencionou para complementar as equipes. Ufa! Muita coisa para absorver mesmo. Para a gente fechar a nossa análise, que reflexão final você deixaria sobre esse cenário do Q2 de 2025? Acredito que a reflexão mais importante é sobre a velocidade e a necessidade de adaptação. A rapidez com que a IA está sendo integrada tanto no ataque quanto na defesa. A complexidade crescente das ameaças. O embaralhamento das linhas entre criminosos e Estados-nação. Tudo isso exige uma capacidade de adaptação das organizações que não tem precedentes. Não basta só implementar as defesas de hoje. É preciso construir uma cultura e uma capacidade organizacional de aprender, de evoluir, de se ajustar continuamente. Quase em tempo real, sabe? A grande questão não é mais se a próxima grande mudança vai vir, mas quão rápido a gente vai conseguir perceber, entender e se adaptar a ela. Esse foi mais um episódio do podcast Inteligência Cibernética. A cada operação invisível, infraestrutura comprometida ou vetor de ataque silencioso, reforçamos a importância de analisar o mundo digital com profundidade, contexto e inteligência. Até a próxima missão.